Bom, primeiro, né, dar as boas-vindas a vocês. Esse é um tema que traz bastante atenção. As pessoas estão bastante curiosas para saber mais informações sobre esse tema, porque, na verdade, o que a gente quer são questões práticas. O que a gente quer é exemplos. A gente não quer teoria. Então, quando a gente tem um desafio de falar aqui num grupo de lojistas, num shopping que é uma referência aqui na nossa cidade, junto com o FCDL, que vem com um programa, né, todo desenvolvido com base, é muito bacana e a gente tem que ir direto ao assunto, até porque atenção plena significa foco. Eu preparei, né, que nem vocês viram o material, uma musculação mental, tá, gente? A gente consiga compreender um pouco como é que é esse funcionamento do cérebro do ser humano. O cérebro do ser humano está mudando. O pessoal está vendo, tem as pesquisas, os neurocientistas estão estudando e vê que as crianças estão tendo alterações cerebrais e nós também em função da tecnologia. Então, quando a gente está falando de mindset, é o gatilho mental, é entender como é que ele funciona, tanto para as coisas certas como para as coisas erradas. Na verdade, não é certo ou errado, é uma característica. E como é que eu posso fazer uso dessas características para conseguir melhores resultados? É isso que a gente quer entender. Para dar alguns exemplos práticos, olha como o ser humano funciona e não é tão racional assim, do ponto de vista lógico. Quem é que de vocês queria ler mais, poder ler mais livros e estudar mais? Levanta a mão aqui. Ó, do ponto de vista cognitivo, todo mundo sabe ler. Não teria problema não ler mais. Então, não é uma questão racional isso. Quem é que gostaria de emagrecer mais? Né? Todos nós sabemos e queremos emagrecer mais, mas não é um problema, só o fato de eu querer não significa de eu executar. Então, o meu cérebro, ele trabalha muito mais irracionalmente do que racionalmente. Então, quando a gente pensa a respeito disso, tem que pensar no ser humano, e não tanto na gente, mas como é que isso funciona? Casamento. A gente não faz uma tabela para escolher a pessoa que a gente quer casar. A gente tem uma proximidade e acaba se envolvendo com essa pessoa. Então, quando a gente percebe isso no nosso dia a dia, no nosso contexto, observe que a gente está aqui no shopping, num cinema, né? Olha os fenômenos que acontecem, alguns fenômenos comerciais que acontecem no dia a dia aqui. Um cinema tem uma pipoca grande por R$10. O outro cinema vai ter uma pipoca pequena por 10, uma média por 11 e uma grande igual ao do outro cinema por 12. Vai vender mais a de 12. Por quê? Porque por R$2 vale a pena pagar mais. Então isso se chama ancoragem de preço. E isso não é uma questão lógica. Nós temos vários lojistas de roupas, né, de sapatos aqui dentro. Se tu chegar para uma pessoa e disser assim, olha, em 15 minutos de tal lugar, aqui no Shopping Total, tem a mesma camisa, a mesma roupa, R$70 mais barato. Ela custa R$100 em outro local e aqui custa 30. As pessoas vão vir passar 15 minutos de translado para chegar aqui e comprar por R$70 mais barato, sim ou não? Sim, vai fazer isso. Agora, se eu tiver um telefone, um iPhone de R$5.000, mas a 15 minutos daqui tem o mesmo iPhone por 4.930, a maioria das pessoas diz, aí não vale a pena. Mas tu não está trocando 15 minutos por R$70 igual? Mas aí muda o comportamento, porque percentualmente não tem a mesma influência. Nós temos a Unimed aqui, com a parte de saúde. Se eu chegar para uma pessoa e disser assim, olha, 10% morre nessa doença. É diferente eu chegar para ela, 90% sobrevive. Mais gente vai participar, vai querer ver isso aí. Então, são vários exemplos que as pessoas vão mudando o seu comportamento. Um outro que eu acho bacana também são as coisas grátis, né? O ser humano como gosta de coisas grátis. Às vezes eu vou num congresso, aí tem os médicos fazem fila para ganhar uma régua de plástico, para ganhar uma camiseta de propaganda. O cara não precisaria fazer isso, mas ele vai lá e fica na fila para ganhar
a questão grátis. Então, quanto dos nossos comportamentos do dia a dia acabam não sendo percebidos como oportunidades para nós como gestores. E esses comportamentos, muitas vezes a gente tenta negar, a gente tenta não reconhecê-los. Bom, eu quero fazer um exercício com vocês agora, que é o seguinte. Todo esse conceito de atenção plena, ele está baseado em 3 coisas, que são essas 3 que estão aí. A primeira, gratidão. Então, eu preciso ter o mindset, o mindfulness, significa eu poder estar no contato com o presente. Então, eu vou pedir para vocês agora fechar os olhos e a gente respirar profundamente 3 vezes. Só que é uma respiração yoga, tá? Inspira contando até 3, segura o ar contando até 3, expira contando até 3, segura sem ar contando até 3. 3 vezes, tá? Vamos lá? 1, 2, 3, foi. Inspira. Segura. 1, 2, 3. Expira. Segura. 1, 2, 3. Inspira. Segura. 1, 2, 3. Expira. Segura. Inspira. Olha só que coisa boa, né? A gente entra na correria do dia a dia, pode abrir os olhos agora. A gente entra na correria do dia a dia e acaba não vendo a gratidão, agradecendo pelas coisas. A gente sai preocupado com o trânsito, a gente sai preocupado com o asfalto. Nós temos, dê uma olhada para o lado aqui, olha na cara das pessoas aqui, olha para trás assim, dá uma olhada quem é que está aqui, né? A gente passa correndo o dia inteiro e não para se olhar. A gente tá com a cabeça muito cheia e cada vez mais a gente não agradece, não nota os pequenos detalhes, que cada uma das pessoas tem uma história por trás delas, que jamais eu vou conseguir compreender ela, toda essa história. Mas ela é uma alegria de poder estar aqui. Quando a gente consegue fazer isso, só isso seria o suficiente para a gente ter um excelente dia. Mas parece que eu sou sobrecarregado por uma série de pensamentos e isso vai tendo alterações no nosso cérebro. Eu vou tentar explicar agora de uma outra forma, como é que funciona o nosso cérebro. Vamos lá. Foco. Para eu conseguir colocar um prego numa parede, o que eu preciso ter? Martelo, prego, parede, que mais? Disposição, braço, tempo, mira. Por que eu não digo um motivo, um objetivo? Senão tu é um idiota botando prego na parede. O meu cérebro não funciona assim. O meu cérebro ele começa a ser induzido pela própria pergunta. E aí eu não crio foco. Por que isso, gente? Porque o work memory do cérebro é um lugar muito pequeno. Então, você vai ter que repetir 1000 vezes para as pessoas. Porque as pessoas não gravam. Eu preciso relembrar as pessoas. O meu cérebro é uma máquina de repetição. Repete, repete, repete até virar hábito. E mais, as pesquisas mostram que eu não domino o pensamento. É possível saber o que tu pensa antes de você mesmo. Que coisa louca, né? É só ver para onde vai o sangue do cérebro, se tu botar eletrodos, o cara vai tomar aquela decisão. Então, a gente não escolhe pensamentos. Vou tentar dar um exemplo diferente. Eu estou casado com a Márcia, minha esposa, há 28 anos. Tá? Com a mesma esposa. Olha a alegria que o cara faz isso. Mesma esposa, 28 anos. Né? Ela faz aniversário no dia 13 de maio, que cai, às vezes, no Dia das Mães. Quando eu fiz 25 anos de casado, o que eu pensei? 25 anos de casado, 13 de maio, Dia das Mães, é aniversário dela. Vou comprar um presente. Por quê? Vou matar 3 coelhos numa vez só. Não sou eu, meu cérebro pensa assim. Eu vou comprar um presente legal e um presente que custe menos do que 3 vezes 3 presentes. Então eu já saio ganhando. Mas eu não faço isso por maldade.
Eu faço isso por uma questão de funcionamento do meu cérebro. Muito bem. Quanto é que eu queria gastar nesse presente? Eu queria gastar um tanto, uma quantidade de dinheiro. Muito bem, cheguei na loja, fui na relojaria e falei para a vendedora, olha, estou há 25 anos casado com a mesma pessoa, dia de aniversário dela, mãe dos meus filhos, e quero comprar um presente legal. A vendedora já olhou para mim, né, com um sorriso bem interessante, e eu digo que ela disse, o que tu quer? Eu digo, quero comprar um anel bacana. Então eu queria gastar um tanto. Ela vem e me apresenta os anéis. Gente, que coisa linda! E eu comecei a olhar, daqui a pouco eu digo assim, e esse aqui, quanto é que custa? Ela diz assim, 10 tanto. Na hora, meu cérebro, essa mulher nem vale tanto assim. Não sou eu. É o meu cérebro que pensa assim. Não se culpem, a gente fica se culpando. Por quê? Porque a minha medida estava errado. Então, a vendedora viu que eu fiquei meio desapontado e disse assim, o senhor achou caro? Eu, um pouco. Ela disse, dá uma olhada nesse aqui. Aí eu olhei e lembrava aquele de 10, tinha uns detalhes muito parecidos. Eu digo assim, cara, que muito bonito, quanto é que custa? Ela disse, 4. Eu digo, me dá. A minha sensação é que eu economizei 6, não que eu gastei 4 vezes o que eu queria. Então essas percepções vão mudando, só que a gente vai criando culpas dentro da cabeça da gente para conseguir ter resultado. Então a pessoa que está focada ou que percebe o quanto perde ou não o foco, tende a trazer mais resultados. Da mesma maneira que a gente tem a questão da abundância. Eu aprendi com meu pai que a gente tem que tirar o outro da zona de conforto. Tem que tirar, tem que fazer lá, tem que tirar o cara da zona de conforto, senão o cara se acomoda. Espera aí, vamos ver se é lógico isso. Eu luto a minha vida inteira para entrar na zona de conforto. Quando eu consigo, tu quer me tirar? Isso não é lógico. Então eu preciso, na verdade, ampliar a minha zona de conforto, porque se eu te levar, te trazer para a minha de conforto, o que tu vai fazer em troca para mim? Vai querer me levar para a tua. E isso vai criando abundância, vai criando mais valor, vai gerando valores agregados. Por isso que essa troca aqui, as trocas com o FCDL, a troca com a administração, esse momento em que a gente está todos juntos aqui, começam a ter um valor. Mas isso eu preciso estar percebendo tanto o meu funcionamento interno como o meu ambiente. Muito bem. Então, os cientistas, percebendo isso tudo, notam essa alteração e dizem o seguinte, olha, vão ter alterações, estão tendo alterações no cérebro, e é muito difícil as pessoas perceberem isso. A grande maioria, ela é abduzida pelo sistema, ela é captada por comportamentos de sistemas e tecnologias que roubam, Facebook, que sabem como é que tu é e tu fica dando likes, isso gera endorfina no cérebro, isso gera todo um funcionamento. Porque o cérebro, ele é preguiçoso. Se ele não fosse preguiçoso, ele consumiria o próprio corpo. É 1 quilo e pouco de massa que consome 30% da nossa energia. Então ele vai desligando isso. E eu preciso ter essas chaves, esses interruptores, para perceber o quanto isso se desliga ou não. Olha só como isso está alterando. Tá? Nós estamos, a primeira questão que eles falam que eu preciso ter é eu estar no presente. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Quando eu falo essa palavra, já cria atenção. Agora, pela meditação, pela respiração, pela oração, são mecanismos também que eu preciso... Sabe aquele dia que tem uma muvuca e eu chego atrasado? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa? Esvazia, esvazia. Então, antigamente, tinha muito voltado às questões psicanalíticas, de comportamento, e o ser humano é uma pessoa difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês assim. Como é que tu muda uma pessoa velha? É difícil, muito difícil. Tu tem que estar muito próximo dessa pessoa durante muito tempo para conseguir ela confiar em ti. Assim que tu se afasta, ela deixa de confiar. Então, a proximidade é uma coisa que faz isso. Nós queremos, a metodologia hoje de atenção total, de mindset, tu conseguir fazer movimentos de alterações comportamentais mais rápidos. Isso tem que ser percebido muito
rapidamente. Porque depois que o comportamento acontece, é mais difícil. É o viciado na droga. Ele não quer continuar consumindo droga, ele fez um tratamento, mas o que acontece? Ele vai para o ambiente e cai na situação dele de consumir. Se ele não perceber muito rápido, Alcoólicos Anônimos, é todo dia que ele tem que fazer isso, ele vai cair na disfunção do comportamento dele. Então, eu no contexto significa esvazia, te concentra, relaxa, agora presta atenção. Ao fazer isso, está mudando. Vou dar um outro exemplo para vocês. Olha o que é o nosso dia a dia, né? Eu sei que no varejo é muito difícil comandar as pessoas. Existe uma rotatividade de fazer as pessoas se comprometerem. É difícil mesmo. Eu estou chegando na minha consultoria e venho de um congresso, ganhei 2 canetas. As 2 primeiras pessoas que eu vejo, que são 3 do administrativo, eu entrego 2 canetas, uma para cada uma. Aí elas olham e tal, vou trabalhar, daqui a pouco uma delas vem e diz assim, a fulana de tal que chegou está chorando. Eu digo, por quê? Ela disse, ela não ganhou caneta. Eu digo, tu está brincando? Disse, mas ela, quantos anos ela tem? 28. Tá, mas ela está chorando por causa da caneta? Chama ela aqui. Fulano, tudo bem? Tudo. O que houve? Não, pois não sei o quê. Disse, olha, eu vou te explicar uma coisa. Eu cheguei agora, eu ganhei 2 canetas, as 2 primeiras pessoas que eu enxerguei, eu entreguei. Eu não tenho nada contra ti. Ai, que bom, tu me tirou um peso das minhas costas. Cara, que coisa interessante, né? Aí ela voltou a trabalhar. Em seguida ela me procura e diz assim, Francisco, eu digo, o que foi? As 2 estão brigando. Eu digo, por quê? Qual caneta é melhor? Eu digo, eu não acredito. Chama elas aqui. Falo, não tem caneta melhor. Eu recebi 2 canetas e eu fiz assim, ó, toma as 2 canetas. É que isso acontece porque em algum dos momentos do ambiente, nós estamos num momento de retração, estão com medo de perder um emprego e começam a criar comportamentos, gatilhos mentais que não seriam lógicos, mas eu preciso entender e corrigir isso dentro do ambiente. E isso acontece no nível pessoal. Vou dar um exemplo para vocês. A Márcia, minha esposa, chegou para mim e disse assim, eu tenho um filho de 18 anos que está fazendo psicologia, está trabalhando, está com namorada, e ela diz assim, ele quer ir no médico. Eu digo, o que houve com ele? Ele tem um pouquinho de gordura no seio e isso está incomodando ele. Eu digo, o quê? Vai fazer supino, vai fazer exercício, para com essa bobagem, essa frescura. E aí ela disse para mim assim, ele não se abre contigo. Quando ela falou isso, é tu que não sabe, que fica estimulando essas coisas. Eu tive um comportamento desproporcional. Eu digo, mas o que está acontecendo comigo? Aí depois eu fui pensar, sabe o que acontece? Eu tinha vergonha da minha sarda. Então, quer dizer, eu replico comportamentos por gatilhos. Só que o quanto mais rápido eu perceber isso, mais eu saio desses comportamentos. Olha o que é um comportamento atual hoje. Mauro, Cláudia, tudo bom? Como é que eu posso ajudar vocês? Alguma coisa com o Bruninho? Pois é, Fernando, na verdade é uma coisa mais com a gente do que com o Bruninho, né? Sim, o que é exatamente? Não, o Bruninho, ele tá chegando naquela fase, né, de muita curiosidade, tá com 6 anos, então ele tá querendo saber agora como é que ele fez pra chegar na barriga da mamãe. Na verdade é um assunto muito difícil de falar com uma criança, então a gente... Gente, olha só, isso é super normal, ele tá numa fase realmente da curiosidade. Vocês podem usar umas metáforas, vocês podem dizer pra ele que o papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe, vocês podem falar de piu-piu e de pepeca, isso varia realmente. Acho, inclusive, Mauro, que você que é o pai, você pode realmente tomar... Pois é, Fernando, aí é que tá. Aí é que tá o quê? Pai é ela. Oi? Eu sou o pai. Desculpa, eu não tô realmente... Eu sou transexual. Então você é homem, é isso? Não, eu sou uma mulher que nasceu no corpo de um homem. Ah, entendi. Deixa eu só organizar aqui, não estamos muito acostumados com esse tipo de coisa. Quer dizer então que você nasceu homem, você trocou de sexo, entendi. Então vocês são um casal gay? Não, que na verdade eu sou mulher, né? Aí fudeu pra mim realmente. Olha, Fernando, o meu nome de registro é Solange. Solange. Você se importa se eu anotar, não? Não, de jeito nenhum. Então vamos lá. Mauro é Solange, né? Cláudia é... Valdir, mas ela detesta. Detesto, não anota. Tá, eu vou só botar um V aqui. Não, é com W. Que seja, Mauro é Solange,
Cláudia Eval W. Aí vocês se conheceram antes de trocar de sexo, foi isso? Foi exatamente isso. E aí vocês engravidaram? Não engravidei porque eu sou lésbica. E eu também. Na verdade, gay. Aí nem anotando eu tô conseguindo realmente... Então, olha aqui, querido, vamos simplificar. Acompanha aqui comigo. Eu era gay, eu troquei de sexo, agora eu sou lésbica. E eu coloquei silicone durante 6 meses, que é pra poder apimentar a relação, né? Aí ela quis engravidar. Eu quis. Eu acho que os dois queriam, né, na verdade. Olha que a gente já discutiu isso 1000 vezes. Eu não acredito que você vai tocar de novo nesse tipo de assunto. Vai trazer esse assunto aqui agora, né? É isso mesmo. Você para de frescura que a gente já conversou sobre isso. Eu vou lá fora beber uma água. Valdir. TPM. É foda. Gente, então assim, ó, mudou as coisas, não são mais como é que eram antes. Então eu tenho que saber lidar mais rápido com isso, é complicado fazer isso, né? Eu tenho que entender esses processos de mudança e tirar proveito e saber me posicionar em relação a isso. E isso vai mexer com os valores da gente. Bom, os valores começam a ter conflitos na nossa cabeça. Por quê? Porque eu quero que o meu funcionário atenda bem. Mas se ele muitas vezes não é bem atendido, ele já não consegue replicar isso. Vou dar um outro exemplo para vocês. Na aviação, o princípio inegociável da aviação é segurança. Ok? Segurança. Só que eu cancelo um voo e aí o pessoal começa a me xingar no balcão. Quando ele começa a me agredir verbalmente. Eu digo, vai ser o último a ser atendido, seu FDP. Eu replico esse comportamento. Se eu não tiver treinado, muito preparado para isso, eu tendo, ou meu funcionário tende a ter um comportamento inadequado. Então, quando a gente percebe choques de valores, eu tenho que dizer assim, opa, como é que tu percebe isso? Tu está notando o comportamento errado de muita gente? Toda hora a gente está percebendo isso? Toda hora nós vemos isso, comportamentos errados das pessoas, na política, na sociedade. A gente fica percebendo isso com uma intensidade muito grande. Então, eu preciso saber dividir duas coisas. De tanto me perguntarem, professor, tá, mas qual é o caminho? Qual é o caminho? Eu digo, tu quer saber o caminho? Teoria 4x4, off-road, passa por cima. Não é passar por cima das pessoas, é passar por cima das dificuldades. Isso que eu preciso fazer. Então, observe o seguinte, é natural que as pessoas fiquem insatisfeitas. Só que não pode ser normal ficar sempre insatisfeito. E parece que isso vira normalidade na nossa cabeça. Basicamente, as pessoas vão ter 4 tipos de insatisfações muito fortes. E a gente peço que vocês pensem na equipe de vocês ou a gente como grupo. Primeira coisa, a gente começa a notar tudo que falta. Que não tem gente, que não tem material, que não tem mercadoria, que não... Claro, o estoque tem que estar baixo, tem que rodar mais. Eu começo a notar tudo que falta. Cara, não é o que falta, é o bom uso daquilo que tu tem. Negócio se faz a partir do nada. Eu sei quem tem, eu sei quem quer, eu junto os dois e me dá o meu aqui. Isso é negociar. Segunda coisa, relacionamento. A gente começa a olhar os relacionamentos e a gente diz assim, a tua respiração me incomoda. O teu jeito de sentar me irrita. E a gente começa a ter, né, comportamentos mais angustiantes em relação aos outros. Aí tu vai ver as pessoas dizendo assim, eu não gosto do fulano, lá vem aquele cliente, eu também não gosto dele. Atende tu, não atende tu. Ele tem um bafo, né? É o boca de bueiro, começa a botar apelido nos clientes. Já viram isso? Aí, não dá para deixar nada de comida aqui, o pessoal come. Se trouxer bolacha, Coca-Cola, o pessoal come tudo e toma. Tem que botar nome na maçã. Eu vou botar purgante na próxima vez. Isso é grupo. Terceiro, sabe por que na real a gente não consegue? Por que o teu funcionário vai dizer que não consegue fazer mais, atingir a meta? Na real, por causa da merda do salário que nos pagam. Pelo que eu ganho, eu já faço muito. Querido, se tu ganha 1.000 e acha que é pouco, tu produz por 800. Tu não vale 500. Agora, se tu ganhar 1.000 e produzir por 2.000, se nós não conseguirmos te valorizar, o mercado vai te valorizar. Só que é difícil as pessoas compreenderem isso. E é engraçado esse fenômeno de pagar o salário, né? Tem gente que ganha o salário e beija a mão do patrão pela oportunidade que tem. E tem outros que têm tudo e reclamam. Que coisa louca isso aí, né?
Então, olha o comportamento disso. E, por fim, vão reclamar do quê? De vocês, da gestão ou da cultura. Nem perde teu tempo. Com o Vitor é assim, com a fulano é assim, com o ciclano é assim. Não perde teu tempo. Professor, já tentaram isso antes. Quem é a cultura? Quem são as culturas? Somos nós. Então, eu preciso compreender que isso está dentro da minha possibilidade de atuação. Vamos ver se a gente roda isso aqui. Gente, e as pesquisas mostram que esse vai ser um líder. Eu tenho que virar o fio desse cara. Ele é um bom cara, porque se ele usar essa arte para vender, ele vende qualquer coisa. Mas eu tenho que conseguir fazer isso na cabeça dele. Aí é que está, né, a dificuldade. De tu conseguir perceber que isso é comportamento humano. Nem o cachorro mais dá bola pro cara. Muito bem, me ajuda a voltar aqui. Bom, o terceiro item são ações de compromisso. Então vamos relembrar. O primeiro, eu no presente, tem que estar prestando atenção. O segundo são valores. Vão ter choques de valores. Aí tem que ter uma linha de conduta muito forte para permanecer acreditando no Brasil e dizer assim, nós vamos mudar esse negócio. Nós vamos fazer isso. Tá? E eu conheço o Vitor e sei da luta que é fazer. Eu conheço o pessoal do Sebrae, conheço o pessoal... Cara, conheço a maioria, muitas pessoas que estão aqui dentro, o quanto a gente esforça para isso. Ação de compromisso é o seguinte, tu está com a sensação que tu tem mais coisas para fazer no final do dia do que quando tu começou? É isso? Tem essa sensação? Então tá. Então isso é uma das alterações que estão acontecendo no nosso cérebro. O que é ações de compromisso? É quando realmente eu aprendo, conheci, entendi, vou aplicar. Só que aí muda o contexto, muda a lei, muda a pessoa, muda a estratégia, muda o ambiente. Eu estou na página errada. Então isso é um problema, porque eu sei que tem que fazer, só que mudou. E essa descontinuidade acaba gerando gaps de comportamento. Então, ok, a gente tem que aprender, por isso que eu preciso atualizar sempre, por isso que eu tenho que acompanhar sempre as tendências, os comportamentos, o que está surgindo de novo. Porque as coisas vão alterando e aí eu posso até entender uma coisa. Algumas coisas não mudam. O que não muda? Comportamento humano, raiva, alegria, tristeza, isso não. Agora, o que gera raiva, alegria, tristeza muda. O ambiente muda. Então, eu preciso estar acompanhando esse ambiente e ter alguns locais que me dão input. Na apresentação, falaram das universidades, né? Eu dou aula em vários MBAs. Para quê? Porque os alunos vão me trazendo, a gente está pesquisando sempre tendência para poder avançar em cima disso. Mas, basicamente, qualquer mecanismo de sucesso, de compromisso, está baseado nessas 4 coisas. Disney, encantamento de cliente, está baseado nisso. Pensa num sonho, pensa numa coisa que tu quer muito, tá? Pensa, vamos fazer esse exercício, pensa. Pensaram? Quanto custa isso? Não. Tem coisa que não tem preço. Professor, é pessoal ou profissional? Não sei, o pensamento é teu, o pensamento a gente não domina, lembra? Então, pensou numa coisa que tu quer muito, quer. Quanto é que custa isso? Não, mas tem coisa que não tem preço. A felicidade da minha filha. Não, tudo tem preço. Ela tem que se vestir, ela tem que comer, tudo tem preço. Então, transforma isso em dinheiro. Terceiro, em quanto tempo tu quer realizar isso aí? E já vou avisar, é no mínimo o dobro do que a gente imagina, porque é o meu tempo e o tempo do outro. E normalmente são 4 vezes o tempo. E uma coisa é tu quitar e outra coisa é tu usufruir. São tempos diferentes. Pensou quanto custa? Pensou quanto tempo? Qual é a tua estratégia? O que tu tem que vender? O que tu tem que fazer? Qual é a ação de compromisso? Quando tu consegue fazer isso, tu consegue modificar o teu comportamento. Quarto,
eu no contexto. O eu no contexto é sensacional. Gente, a gente acha que tudo acontece com a gente. A gente acha que a gente é perseguido. Sabe aquele cliente chato? Sempre acontece comigo. A fila do outro anda mais rápido que a minha fila. Quando a mulher está grávida, eu vejo um monte de mulher grávida. Quando eu compro um carro, tem um monte de gente usando aquele carro. A gente tem percepções acima do que é normal. E isso está acontecendo cada vez mais. Quer ver um exemplo? A diretora do aeroporto da Azul chegou para mim e disse assim, Chico, de manhã cedo, quando chovia lá em Guarulhos, eu disse assim, agora vai começar a cancelar voo, eu vou sair daqui à meia-noite. Já sofri o dia inteiro, depois saía a neblina e abria um baita dia. A gente está sofrendo com muitas coisas por antecedência. E aí parece que eu sou perseguido, aí eu tenho que tomar um banho de sal grosso, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu acho que eu influencio o contexto te influencia muito mais. Tu influencia 1% e o contexto te influencia 99%. Então, quando eu percebo que essa angústia de achar que eu estou sendo perseguido, que as coisas acontecem sempre comigo, isso também é um sintoma do que está acontecendo nos dias de hoje. Muito bem. Aqui é um exemplo disso. Olha só alguns dos erros que a gente faz. Primeiro, síndrome do Posto Ipiranga. O que o propaganda do Posto Ipiranga passa? Que tem tudo para todo mundo o tempo todo, não é isso? Isso. Aí vem Darwin e diz assim, confiança versus competência. Cara, o cara tem informação, o cara tem experiência e não entrega o resultado. Que loucura isso. Por que isso acontece? Porque o ser humano, por incrível que pareça, ele faz algumas escolhas erradas. Quais são essas escolhas? Ele acaba escolhendo o pior. Está dizendo ali, ó, a ignorância gera mais confiança que o conhecimento, porque se eu vejo um cara que não é tão bom, eu acho que eu vou dominar ele. Se eu pego um cara que é muito bom, eu acho que esse cara vai me dominar, e aí eu escolho o cara errado muitas vezes. Porque eu preciso compreender isso. Uma coisa é a tua maneira de fazer, e a outra coisa é o quanto realmente ele entrega a respeito disso, que não necessariamente está relacionado ao conhecimento ou à experiência, sim à vontade de realizar. Por isso que a Ambev diz assim, eu só tenho 3 perfis de pessoas que eu contrato. Primeiro, é o pobre que precisa. Segundo, é o malandro, o cara que sabe lidar com situações difíceis. E o outro é o louco por dinheiro. Gosta de dinheiro. Se eu encontrar isso, eu tenho que dar uma balanceada e achar pessoas com esse perfil. O quinto se chama desfusão. Desfusão é o seguinte, tu está perdendo toda hora a concentração, toda hora a gente olha o Facebook, o WhatsApp, a gente está começando uma coisa e para fazer outra, a gente faz isso seguidamente, sim. Então isso é um problema de desfusão. É mais ou menos um porto passando um monte de barco e passa um navio, passa um caiaque, passa um veleiro, daqui a pouco passa uma lancha e todo mundo fazendo festa. E eu faço assim, ó, tá, mas é a hora de eu olhar a lancha ou não? Não, é a hora de eu fazer outra coisa. Eu brinco isso aí que é síndrome do trabalho de conclusão. O aluno faz tudo o que ele não faria para não fazer o trabalho. Ele arruma a gaveta que está esculhambada há 5 anos, ele vai lá arrumar para não mexer no trabalho. A gente tende a fazer tudo o que não precisa para não fazer aquilo que tem que ser feito. E isso está muito forte, justamente pelos mecanismos de consumir a nossa atenção. E, por fim, tá, eu fiz uma pesquisa com os profissionais que mais resultado têm no varejo. Fiz uma pesquisa. E esses caras me ensinaram 3 coisas interessantes. Primeiro, eu tive que dividir os grupos em 2, tá? Os que me contaram o que eles faziam e os que não me contaram, porque eles chegaram e disseram assim, professor, tu sabe qual é o segredo do negócio? É o segredo. Então, se eu te contar, eu vou perder minha competitividade, eu não vou te falar. Só que quando a pessoa faz isso, tu usa uma técnica ao contrário. Então, me diz o que tu não faz. E os caras, não, isso eu posso te dizer. E eles foram brilhantes. Então, observa como tu pode conseguir conquistar isso das pessoas. O que faz os caras com alto resultado, alta performance, que produz o dobro ou o triplo da média dos outros, do grupo? Primeiro, clareza e objetividade. Isso aqui é um microfone. Pá, pá, pum, pá. Ele é claro e objetivo. Ele chama atenção, conversa e oferece.
Ele tem esse tipo de habilidade. Segundo, ele conhece tudo sobre o processo, tudo. Como é que registra, o que faz, como é que desconta, como é que faz tudo. Inclusive até como burlar o processo. Por quê? Porque primeiro ele está focado no atendimento e na venda para depois ajeitar o que precisa. E como ele conhece o processo, ele sabe ajustar. Ajeita isso aqui, ele não perde a venda. Clareza e objetividade, conhece tudo sobre o processo. Quando não tem cliente, ele fica fuçando e cuidando, arrumando para, quando o cliente chegar, atender melhor. Terceiro, cria intimidade. Porque intimidade, informalidade gera informação. Aí ele chegar, professor, agora que eu te disse, o que o senhor vai me ajudar? Ele já em seguida transforma isso em resultado. Então, quando a gente consegue fazer esse tipo de situação, clareza e objetividade, conhecer sobre o processo e criar intimidade, o resultado sobe. Só que aí os malandros me explicaram o que não pode fazer. Primeira coisa, eles disseram, professor, a pessoa não pode ser um cabeça fraca. Eu digo, o que é um cabeça fraca? Recebe uma orientação e interpreta como crítica. Eu digo, é verdade. Professor, o senhor pode explorar esse assunto de tal forma. Então quer dizer que o que eu explorei está errado? Não, tem uma outra maneira mais fácil de explicar o que o senhor está dizendo. Orientação não é crítica. Segundo, os caras dizem assim, não pode ser amarelão. Tá? Eles, na verdade, eles falaram bunda mole, mas para a gente levar o nível, não pode ser amarelão. O que é um amarelão? Recebe uma crítica e leva para o lado pessoal. Professor, o que o senhor disse está errado. Por que tu não gosta de mim? Não, não é uma questão de gostar, não é assim como o senhor está dizendo. Tá, mas tu não gosta de mim. Se eu não gostasse, eu não lhe falava. Mas no fundo tu não gosta de mim. Ah! Cara, crítica é profissional, crítica é pontual. Recebe aquilo e usa isso. Quando tu consegue fazer isso, tu aumenta a performance. E aí a última foi arrematadora. Eles disseram o seguinte, não reclama da situação. Que a economia está difícil para todo mundo, por isso que a gente tem que ser melhor. Então, não reclama da situação. Tu viu que o pessoal está roubando? Se eu começar a entrar nessa aí, eu não saio dessa aí. Então, eu preciso ir chaveando coisas para conseguir resultados melhores. Bom, então, com isso, chegamos ao último item, que é a aceitação. Quando eu aceito a situação, aceito as coisas, eu tendo a criar mais oportunidades, a enxergar mais as oportunidades. O que é isso? É entender que não necessariamente um problema é uma coisa ruim. Olha só, o índice de satisfação espontânea nas redes sociais se chama NPS, Network Promoter Score. O nível de satisfação vai aumentar se eu resolver um problema do cara. Então, o problema não necessariamente é uma coisa ruim. Então, quando eu tenho a possibilidade de resolver uma situação, eu tendo a aumentar o meu índice. Então, olha só que coisa bacana. Quando eu aceito, eu estou mais apto a ver as oportunidades dos negócios. Network, mais relacionamento. E, com isso, fazer as transformações. Exemplo disso que a gente quer, aqui. O que exploram do Robinho Barrichello na comunicação? A vagareza dele. Ele é o cara que mais correu Fórmula 1 na história da Fórmula 1. Mas a gente critica e ele, tudo bem. O que explora do Anderson Silva? A vozinha dele. O cara defendeu 10 vezes o título mundial e se explora a vozinha na comunicação. O que se explora do Joel Santana? O inglês, né? Ele tem mais acesso no Red Shoulder dele no YouTube do que o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque o Red Shoulder, né? Ele fala aquele inglês dele. E o Fábio Júnior, o que exploram nele? Os casamentos, já casou 7 vezes, vai casando, vai tentando de novo. Então, quando eu consigo perceber que esses problemas eu tenho como transformar isso em coisas boas, eu começo a ter uma série de oportunidades para colocar. Aí eu me torno mais forte na superação da crise. Bom, gente, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Eu queria colocar que essa flexibilidade psicológica é algo que a gente constrói e que é possível. Então, quando a gente tem mecanismos de alavancagem, a gente acaba saindo de ciclos viciosos e começa a entrar em ciclos virtuosos. O que é um vício? Algo que me traz prazer a curto prazo, mas malefício a longo prazo. Então, quando a gente tem um programa sustentado, quando a gente está
mais engajado. Isso me traz mais felicidade. Quando eu consigo deixar um mundo melhor, isso também me traz felicidade. Não é só o prazer que é a curto prazo. Nós, no dia a dia, estamos vendendo prazer para as pessoas, mas por trás disso tem muito engajamento, por trás disso tem muito significado que a gente está fazendo. E quase que eu olho isso como uma hierarquia. Aqui tem um grupo de pessoas que precisa entregar prazer, que vai gerar felicidade. Mas o shopping, a administração, tem que trazer engajamento. E o FCDL precisa o quê? Trazer significado, porque isso é uma entidade maior. Quando a gente consegue fazer isso, a gente então está mais preparado para conseguir fazer as coisas. Esse assunto aqui mostra que, se eu conseguir regular e começar a fazer essa musculação, perceber diariamente, não é uma vez só, né? Eu preciso notar isso, porque eu vou desfocar, eu sou um ser humano, eu tenho reações, mas eu posso chegar mais rápido no objetivo ou conseguir um objetivo maior. Pô, é isso que a gente quer. A minha palavra final é: meta, a gente busca. Caminho, a gente acha. Desafio, a gente enfrenta. Vida, a gente inventa. Saudade, a gente mata. E sonho, a gente tem que realizar. Que os sonhos de vocês se realizem hoje e sempre. Muito obrigado.